Podemos comer carne de porco? Podemos comer sangue? Essa dúvida, ela para na mente das pessoas quando elas se convertem ao Evangelho do Senhor Jesus, por conta das informações que recebem. Grupos defendem que devem comer, que não tem problema. Grupos defendem que não devem comer, que é pecado. E é natural, é normal, em algum tempo, em algum momento, a gente ter essas dúvidas. Esse vídeo tem um propósito de esclarecer a você e no final você tirar suas conclusões. É importante a gente saber que quando Deus criou o homem até o dilúvio, a alimentação era Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Uma nova regra após o dilúvio, queria que você ouvisse. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 5, aqui está a nova regra sobre a alimentação após o dilúvio. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Portanto, após o dilúvio, Deus determina que os homens possam comer todo tipo de animal, menos o sangue. Após o dilúvio, se passaram vários anos, chegou a lei através de Moisés, e na lei Deus estabelece nova regra. Se passaram cerca de 2000 anos aproximadamente da criação do homem até a chegada da lei. Durante esse período, os homens se alimentaram até o dilúvio com frutas, ervas, legumes, etc. Após o dilúvio, o homem passou a se alimentar de todos os animais, com exceção do sangue. E, chegando à lei, Deus determina quais são os animais puros, quais são os animais impuros, os que devem comer e os que não devem comer. Esta relação está em Levítico, capítulo 11. Recomendo a você que leia, para você tomar conhecimento durante a lei o que era permitido e o que não era permitido. É importante saber que a lei foi dada exclusivamente para Israel. Lá no Salmo 147, versículos 19 e 20, assim está escrito: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel, não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos, aleluia. Portanto, Israel foi o povo que Deus escolheu para lhes dar a sua lei. E é interessante você saber que quando Moisés trouxe a lei para o povo de Israel, ele faz questão de deixar bem claro que aquela lei que Deus estava dando a partir daquele momento não tinha sido para os antepassados, para os patriarcas, para os pais. Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo de número 1, você vai encontrar essa menção. Nesse texto, fala justamente a respeito da repetição dos 10 mandamentos. E assim diz a palavra do Senhor. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Portanto, a partir daquele momento, Deus estabelece a lei para o povo de Israel. Quando Deus chama Abraão, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos, os 12 filhos de Israel, formando assim a nação de Israel. Em Jacó, Deus chama ele e lhe diz as seguintes palavras. É aí que surge a nação judaica. Gênesis 32, 27 a 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Respondeu Jacó.
Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Também temos em Gênesis 35:10, Deus fazendo a mesma menção. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Da lei até a igreja se passaram cerca de 2000 anos aproximadamente. O livro de Atos é o livro que nos trata do início da igreja, da história da igreja. No início da igreja, só existiam judeus convertidos para o evangelho, para o cristianismo. Não existiam gentios. O que é gentios? É importante vocês também saber que para Deus hoje existem 3 tipos de povos, que são judeus, gentios e igreja. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Como você viu, para Deus existem 3 tipos de povos: judeus, gentios e igreja. Judeus, o povo de Israel. Gentio, o resto do mundo. Igreja, tanto os judeus quanto os gentios, quando se convertem, eles fazem parte da igreja do Senhor. Daí a razão do Senhor dizer que dos dois o Senhor fará um novo povo, que é justamente a sua igreja. Em Atos dos Apóstolos nos mostra a história do primeiro gentio que se converteu, que foi Cornélio. E para que isso acontecesse, para que o evangelho fosse pregado a Cornélio, foi preciso Deus agir de uma maneira muito especial. Observa o que é que aconteceu. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 9 até o 16. No dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Deus mostra a Pedro esta visão. Neste lençol estavam todos os animais imundos, impuros, e aí Deus manda que ele mate e coma. E Pedro responde de uma maneira muito clara, no versículo de número 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Pedro, como judeu convertido, ele jamais iria comer coisas imundas, porque isso é uma regra, uma lei que faz parte do conjunto de leis que Deus deu para os judeus. Cornélio se converte com a sua família e com mais tempo se convertem outros gentios. E surge um grande problema na igreja. É que judeus e gentios, agora convertidos, passam a conviver juntos. E o que acontece? Alguns judeus, eles estavam determinando e dizendo que para poder os gentios serem salvos, teriam que observar a lei de Moisés, teriam que ser circuncidados, caso contrário, não poderiam serem salvos. Isso está registrado em Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviado, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a convenção dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo:
é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Como vocês podem perceber, isso aconteceu na introdução, no início dos gentios chegando à igreja. Daí deu início ao primeiro concílio do cristão. Primeiro concílio. Houve uma grande confusão, houve um grande debate entre eles. Isso está registrado em Atos capítulo 15. A partir do versículo de número 7, nós temos o parecer de Pedro, que é o seguinte: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu para vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Esse é o parecer de Pedro. Vamos agora ver o parecer de Tiago. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. E diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenhais das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, de carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Portanto, Tiago dá o seu parecer e menciona as coisas que necessárias para os gentios quando se convertessem. Observem vocês que essa decisão de Pedro, essa decisão de Tiago, juntamente com os apóstolos e os demais presbíteros, foi enviado a todas as igrejas nas quais Paulo ia passando. E assim ficou registrado. Em Atos 15, 22 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas farei bem se vos guardardes saúde. Portanto, o Espírito Santo aqui dá seu parecer final, falando das coisas essenciais para os gentios. E dentre elas foi mencionado carne de animais sufocados, o sangue, relações sexuais ilícitas e ídolos. Os gentios deveriam se abster destas coisas. Paulo sai e começa a visitar as igrejas como missionário, como apóstolo dos gentios. Atos 16, versículo de número 4 e 5, ele diz o seguinte:
Ao passar pela cidade, entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. A decisão que foi tomada lá em Jerusalém pelos apóstolos, pelos presbíteros, Paulo passava e ministrava essa palavra. Quando se passou um bom tempo, Paulo voltou para Jerusalém e ele relata aos apóstolos, aos presbíteros, o seguinte fato. Atos 21, versículo 25, assim está escrito. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Portanto, Paulo assim fazia às igrejas onde ele ia ministrar a palavra especificamente aos gentios. Por falar em gentios, os gentios devem entender que estas coisas essenciais fazem parte da igreja. E o que é essencial? Essencial é o que não pode faltar. O cristão pode ouvir alguém questionar. Bom, se eu não posso comer carne de porco, se eu não posso comer sangue, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 25 o seguinte: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares, por motivo de consciência. E aí? Alguém pode ser questionado com essa passagem. Comer de tudo que se vende no mercado. Bom, no mercado tem muitas coisas. No mercado tem veneno, no mercado tem bebida alcoólica, no mercado tem coisas oferecidas a ídolos e uma série de coisas que a gente não come. Bom, a pessoa pode pegar esse texto isolado e querer questionar esse assunto. Também o cristão deve usar o bom senso e a sensibilidade. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, preste atenção ao que eu vou mostrar agora na palavra do Senhor. Romanos capítulo 14, do versículo 13 a 23, assim está escrito: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço o escândalo a vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos irmãos. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com quem teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aqui Paulo nos chama a responsabilidade da gente usar o bom senso e a nossa sensibilidade com relação a alimentos que causam tropeço a quem quer que seja. Por que Paulo disse isso? É importante a gente saber o porquê Paulo disse isso. Nesse mesmo contexto, Romanos 14, de 1 a 6, nos explica o porquê. Está escrito: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Vão acontecer na nossa vida situações constrangedoras,
Isso acontece quando a gente menos espera. Do tipo, quando se trata de alimento, observe o que eu vou te mostrar. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 27, o apóstolo São Paulo nos mostra essa possibilidade que pode acontecer. Se alguém dentre vós, se alguém dentre os incrédulos, vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Situações desse tipo podem acontecer com qualquer pessoa, e a gente pode ficar sem saber como agir. Aqui o Senhor nos ensina, aqui o Senhor nos orienta como proceder, como agir. Espero que você tenha sido agraciado e que você tenha como tomar uma decisão própria, ouvindo os que defendem, ouvindo aqueles que não defendem. Existem grupos que defendem que pode comer carne de porco, que pode comer sangue. Existe grupo que defende que não pode comer carne de porco, que não pode comer sangue. Sua opinião, você pode ficar querendo me ouvir. Vou dizer, eu como carne de porco quando eu bem quero, porém não como sangue, porque eu entendo que sangue é vida. O sangue foi estabelecido antes da lei, a proibição de comer sangue, durante a lei e no início da igreja. Portanto, no meu entender, sangue é vida e não devemos comer.